Olá pessoal, vamos aqui iniciar nossa apresentação sobre ambiguidades em gramáticas livres de contexto. Os membros da equipe são o Caio Pessoa Ribeiro e eu, o Isaac Corrêa de Oliveira. A nossa agenda vai tratar dos seguintes assuntos: o que é gramática livre de contexto, o que é ambiguidade, características da ambiguidade, causas de uma ambiguidade, como retirar a ambiguidade, regras, linguagens inerentemente ambíguas. Vamos começar por aqui, né? O que é gramática livre de contexto? A gramática livre de contexto é um tipo de gramática formal, vista em linguagens formais, né? Ela tenta fazer a descrição matemática de uma linguagem natural, projetada para capturar a estrutura sintática de uma linguagem de forma abstrata. Vamos citar aqui 4 características importantes dela, sendo ela símbolo inicial, que indica qual é o símbolo não terminal e é o ponto de partida para derivar as sentenças da linguagem. O conjunto de terminais, eles são um conjunto de símbolos finais de uma linguagem, como palavras ou tokens. O conjunto de não terminais são os símbolos que representam categorias gramaticais que podem ser expandidas por regras de produção. Agora, o conjunto de regras de produção, eles são, você faz o seguinte, quando você define com os símbolos não terminais que podem ser expandidos em sequências de símbolos terminais ou não terminais. O que é a ambiguidade? Conforme o dicionário, a gente pode definir a ambiguidade da seguinte maneira: é quando há uma duplicidade de sentido, características de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível. Um exemplo claro é, por exemplo, a galinha da minha amiga fugiu. Eu posso aí tá dando duas interpretações. Posso dizer que o animal galinha da minha amiga fugiu, ou posso estar me referindo à minha amiga de forma pejorativa, dizendo que ela é uma galinha e que ela fugiu. Aí há uma ambiguidade, porque dá de entender duas coisas. Agora, quando a gente está falando de gramática livre de contexto, uma ambiguidade é quando temos uma sentença que ela pode ser analisada de mais de uma maneira. Ou seja, quando ela possui mais de uma árvore sintática possível. Características da ambiguidade. Vamos lá. O que podemos utilizar para ajudar a definir o que é uma ambiguidade? É quando uma palavra é associada a duas ou mais árvores de derivação, ou seja, quando uma ou mais árvores de derivação consegue gerar a mesma palavra. A essência de uma sentença com duas ou mais derivações à mais esquerda ou mais à direita. Nem sempre é possível eliminar uma ambiguidade. Uma linguagem é uma linguagem inerente ambígua se qualquer gramática livre de contexto quer definir é ambígua. Aqui é o Caio e agora eu vou falar as causas de ambiguidade. Existem algumas coisas que podem causar uma ambiguidade e eu vou citar uma delas. Primeira, prioridade não respeitada. Tem umas prioridades que, se não forem respeitadas, vão causar ambiguidade. Eu vou citar 3. Regra de produção com a mesma procedência. Pode gerar ambiguidade se a gramática não fornecer informações suficientes para determinar a ordem de aplicação das regras durante a derivação de uma cadeia. A segunda prioridade respeitada é a priorização de multiplicação e a terceira é a priorização da adição. Também temos as regras de produção recursiva à esquerda. Elas ocorrem quando um símbolo do lado esquerdo da produção aparece no lado direito. Isso gera ambiguidade, pois a derivação pode ocorrer de mais de uma maneira. Também tem a fatoração ambígua. Ocorre quando um símbolo não terminal pode ser decomposto em sequências de símbolos de diferentes maneiras. Como temos o exemplo, que A pode dar BC ou BD. Isso vai gerar ambiguidade, pois o A ele vai ser decomposto em BC ou BD. Também temos as regras de produção inúteis. Elas são aquelas que não geram terminais. Vale ressaltar que elas podem não causar ambiguidade, mas podem contribuir para a complexidade da gramática. Como retirar ou impedir essa ambiguidade?
Podemos introduzir variáveis e dispor em camadas as regras quando tiver operadores com várias prioridades de resolução. E para resolver a ambiguidade vinda de vários operadores idênticos, força-se o uso da recursão para a esquerda ou direita. Temos algumas consequências da ambiguidade. A primeira é a dificuldade na análise sintática. Os analisadores eles podem ter dificuldades em determinar a estrutura sintática correta em uma cadeia ambígua. E a segunda é a interpretação incorreta. Uma cadeia ambígua pode ter interpretações diferentes, levando a erros de compreensão da linguagem. Temos 3 regras, a precedência, a prioridade e a associatividade. A precedência ela define a ordem em que os operadores ou símbolos devem ser avaliados quando estão presentes na mesma expressão. A prioridade ela define a importância relativa dos operadores ou símbolos em relação uns aos outros. E a associatividade define se a operação deve ser associada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, quando há múltiplas ocorrências do mesmo operador. Também temos as linguagens inerentemente ambíguas. Ela será uma linguagem inerentemente ambígua caso todas as gramáticas que geram a linguagem sejam ambíguas. Também para uma gramática livre de contexto, não será possível encontrar gramática que represente a linguagem de forma não ambígua e usar técnicas de análise sofisticadas para resolver ambiguidades.